Então, pessoal, boa noite, né, para todo mundo que está presente, quem estiver assistindo a aula, né, nesse momento. Tema de hoje, dando sequência, né, ao nosso estudo da teoria geral da pena, livramento condicional é o texto de hoje, pessoal. Então, nós estamos numa sequência de benefícios, né, nós estamos numa sequência de benefícios relativos aí benefícios que são entregues ao réu aí no momento do processo e também no momento da execução. Hoje nós estamos falando do livramento condicional. O réu livra-se solto caso ele consiga, né, ou pelo menos se integre a determinadas condições que são impostas por lei, ok? Assim como o sursis, né, nós já estudamos o sursis, que é a suspensão condicional da pena, né? Momento pós-processual, momento da execução da pena. E hoje vamos estudar o livramento condicional também, um momento pós-processual, logo no momento da execução, né? Após a sentença penal condenatória transitada em julgado. Vamos lá. Pessoal, conceito e natureza jurídica, né? Do livramento condicional. É uma medida penal, então o livramento condicional, né, assim como o sursis, também é uma medida penal consistente na liberdade antecipada do reeducando. Quem é reeducando? Reeducando é o agente que está cumprindo pena, tá? É o sujeito ativo do crime, aquele sujeito que foi condenado com uma sentença penal transitada em julgado, ele está cumprindo pena, né? Então, esse reeducando é colocado em liberdade antecipada, é uma etapa de preparação para a soltura plena, ou seja, um importante instrumento de ressocialização. Então, o livramento condicional é uma etapa anterior à liberdade propriamente dita, né? Quando a gente tem a extinção da punibilidade com o cumprimento integral da pena. Com o cumprimento integral da pena, nós temos o quê? A extinção da punibilidade. A punibilidade extingue-se, ela termina, ok? Ela termina. O sujeito já cumpriu aquilo que ele devia cumprir ao Estado. Então, é uma medida penal, tá? A natureza jurídica do livramento condicional é uma medida penal, né, na fase o quê? Da execução da pena. E o benefício é de decorrência do sistema progressivo de cumprimento da pena. Porém, para sua concessão, não pressupõe a passagem por todos os regimes prisionais. Então, mais uma vez aqui entendendo, pessoal, o sistema progressivo da pena, ele parte do pressuposto que o sujeito cumpre uma pena num regime fechado, regime prisional fechado, e ele vai ali devagar, etapa por etapa, progredindo até chegar à liberdade ampla. Por exemplo, no regime fechado, né? No cumprimento da pena privativa de liberdade iniciada em regime fechado. Ele avança para um regime semiaberto, avança para o aberto. Muitas vezes ele não vai para o aberto, mas vai para uma restritiva de direitos, por exemplo, né? Vai para um sursis, vai para um livramento condicional e assim por diante. A ideia é sempre melhorando a sua condição com o decorrer do tempo. Ele vai alcançando aí novos patamares, né? E tendo a oportunidade de progredindo no seu regime prisional. Eu tenho uma observação aqui para vocês, ó. Atenção, por quê? Porque o livramento condicional, ele não é um benefício que está à mercê da vontade do julgador. Assim como o sursis, nós já estudamos, quem tiver oportunidade, estiver assistindo aí a aula, pode rever, né? Tá lá gravada. O sursis, a suspensão condicional da pena, tá? É um direito subjetivo do réu, tá? Não é uma faculdade do juiz. Se preenchidos os pré-requisitos necessários, o réu será colocado em liberdade, sim. Assim como no sursis, se ele preencher os pré-requisitos, ele terá a pena suspensa pelo período de prova, tá? Claro, é necessário que as formalidades, né, estejam preenchidas. E, afinal de contas, quais são os requisitos para o livramento condicional, né? Alguns requisitos objetivos, outros requisitos subjetivos, e esses requisitos objetivos e subjetivos que a gente vai ver agora, eles são
determinados, né, eles são cumpridos seguindo determinadas condições. Vamos lá. Requisitos objetivos. Os requisitos objetivos do livramento condicional estão relacionados com a pena imposta e a reparação do dano também. Então, vejamos, né? A pena imposta deve ser privativa de liberdade. Pessoal, olha só o primeiro requisito que é de caráter objetivo, né? Faz sentido uma liberdade condicional para quem não está no regime privativo de liberdade? Nenhum, né? Nenhum. Ah, o sujeito está cumprindo uma pena restritiva de direitos. Vai ter o livramento condicional? Não. Por quê? Porque ele não está com a liberdade dele cerceada. Ele cumpre uma pena alternativa, tá? Então, olha lá, o Instituto do Livramento Condicional, a exemplo do SURSIS, somente poderá ser concedido a pena privativa de liberdade e não alcança as penas restritivas de direitos ou as penas pecuniárias, né? Ou pecuniária, melhor dizendo. Lembrando que a pena pecuniária é a pena de multa. Segundo requisito objetivo, a pena concreta a ser cumprida deve ser igual ou superior a 2 anos, tá? A pena a ser cumprida, ela precisa ser igual ou superior a 2 anos. Mas, professor, o réu, ele tomou uma pena inferior a 2 anos, ele não terá direito ao livramento condicional? Não terá direito ao livramento condicional. Ué, mas ele tem uma pena menor e ele é prejudicado por isso? Não é que ele é prejudicado, pessoal. É porque existem outros institutos mais eficazes do que o próprio livramento condicional, tá? Via de regra, o sujeito que toma aí menos de 2 anos de pena, ele sequer estará no regime semiaberto. Ele vai estar no regime aberto. Ou, quiçá, se não estiver cumprindo uma pena alternativa, né? Uma pena restritiva de direitos ou até mesmo uma pena de multa. Então, o livramento condicional, para ele, é uma medida ineficaz. Não faz sentido. Por isso, não é aplicado, entendeu? Ah lá, nos termos do artigo 84 do Código Penal, o juiz deverá somar as penas aplicadas em processos diversos para verificação desse requisito. Então, a gente pode supor, né, no exemplo aqui de caso concreto, ó, suponhamos que Pedro foi condenado pela prática do crime de furto. Na sentença, o juiz fixa uma pena de 1 ano e 11 meses de reclusão. Não chegou a 2 anos, hein? 1 ano e 11 meses. Se esse sujeito, reincidente em crime doloso, né? Se Pedro é reincidente em crime doloso, ele não merece uma pena restritiva de direitos, porque ele é reincidente, tá? E ele também não faz jus a uma pena de multa e nem ao SURSIS, a suspensão condicional da pena, justamente porque ele é reincidente. Olha só que coisa esquisita, né? A pena imposta na sentença, ela inviabiliza também o livramento condicional. Por quê? Porque o livramento condicional, ele necessita de uma pena mínima superior a 2 anos, né? Ou melhor, uma pena igual ou superior a 2 anos. É uma contradição? É uma contradição. Por isso a doutrina tem defendido que nestas situações em que a pena alternativa, a pena de multa e o próprio SUSIS não sejam medidas eficazes, que pelo menos o juiz tenha condição de aplicar, no caso concreto, a pena não, né? O benefício do livramento condicional, tá? Mas isso, por exceção, é uma exceção criada pela jurisprudência. Via de regra, não segue os pré-requisitos. Terceiro pré-requisito de caráter objetivo. O apenado deve ter cumprido parcela da pena, tá? Ah lá, o benefício da liberdade condicional é conferido ao condenado que cumpriu parte da pena privativa de liberdade que lhe foi imposta. Então, vamos lá. As frações, elas se diferem, né, em decorrência aí do crime cometido, da característica do crime, olha só. Mais de 1/3 da pena. Então, pelo menos 1/3 e mais um dia da pena, né? Se ele não for reincidente e se ele for portador de bons antecedentes, mais de 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo equiparado. Ah, professor, então quem comete crime hediondo ou equiparado, né, tortura, por exemplo, tráfico ou terrorismo, né, os famosos TTTs, né, também fazem jus ao livramento condicional? Fazem. Tá? Crime hediondo também tem direito ao livramento condicional, pessoal. É uma etapa, a gente tem que lembrar a natureza jurídica dele, né, que eu mencionei no primeiro slide. É um benefício a favor do réu
concedido como uma etapa de preparação para a liberdade plena. Então, é necessário mesmo nos casos aí de crimes hediondos, tá? Mais de 2/3 no caso, então, de condenação por crime hediondo ou equiparado, e desde que o apenado não seja reincidente específico em crimes desta natureza, tá? Por quê? Porque se ele for reincidente específico em crime hediondo, né, se ele tiver cometido aí algum crime hediondo, ele não fará jus ao livramento condicional. Então, nesse caso aí, o livramento condicional não é permitido, tá? E para atingir aí, para atingir o tempo mínimo de pena cumprida, computa-se a prisão provisória também. O sujeito ficou ali 6 meses em prisão preventiva. Esse prazo aí de prisão preventiva, ele é contado também, tá? A gente vai contar esse prazo de prisão preventiva também. Então, a gente computa a prisão provisória, a prisão administrativa, a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para aqueles que estão cumprindo medida de segurança, né, se são inimputáveis ou semi-imputáveis ali no momento da prática da conduta, bem como a pena que foi remida pelo trabalho ou estudo, de acordo com o artigo 128 da Lei de Execução Penal. Lembrando que, de acordo com a Lei de Execução Penal, a cada 3 dias de trabalho ou 12 horas de estudo, e essas 12 horas de estudo precisam ser divididas 4 horas a cada dia, na prática acaba dando 3 dias de estudo também, você faz jus a uma compensação de 1 dia, tá? Então, trabalhei 3 dias, tá? Eu trabalhei 3 dias, eu ganho 1 dia a menos na minha pena. A gente vai estudar isso mais para frente, tá? Trabalhei 3 dias, eu ganho 1 dia a menos na minha pena. Esse 1 dia a menos também é contabilizado aqui para os critérios, né, do livramento condicional. Pergunta, né? A falta grave interrompe o prazo para o livramento condicional? De acordo com a súmula 441 do STJ, interrompe o prazo para progressão de regime, tá? Mas não para fins de concessão de livramento condicional. Então, o regime continua progredindo. E o livramento condicional? O livramento condicional não. Tá? Por quê? Porque constitui um requisito objetivo não contemplado no artigo 83 do Código Penal. Tá? Mas atenção, essa é a redação da súmula 441 do STJ. Daqui a pouco eu vou mencionar uma observação sobre essa súmula 441 do STJ. Tá? Quarto requisito de caráter objetivo para aplicação do livramento condicional. Existe a preparação do dano causado pela infração penal, a reparação, do dano causado pela infração penal, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Então, o sujeito precisa reparar a prática da conduta criminosa, a não ser que ele prove, e é ele que tem o ônus da prova, né? É ele que precisa provar a incapacidade de reparar o dano. Se ele subtrai um automóvel, por exemplo, como é que ele vai reparar o dano? Devolvendo o automóvel. Ele não tem condição de devolver o automóvel, ele tacou fogo no automóvel. Ele tem que pagar o prejuízo, ou dar um outro automóvel de um valor semelhante, né, aproximado. Ou então ele vai justificar a impossibilidade total dele reparar esse dano. Olha, eu peguei o carro, eu taquei fogo no carro, ou eu vendi o carro, fiz qualquer coisa com esse carro, não tenho dinheiro, não tenho condições, eu não consigo reparar esse dano. Aí ele faz jus ao livramento condicional. Tá? É chato, mas é assim que funciona. Tá? Requisitos subjetivos, tá? Para o livramento condicional. Somando-se aos objetivos, temos os requisitos subjetivos vinculados com o lapso temporal com o lado pessoal, do executado, tá? Então vamos lá, aos requisitos subjetivos, estão no artigo 83, inciso 3º do Código Penal, né? Comprovado bom comportamento durante a execução da pena, tá? Não é qualquer preso que é colocado em liberdade condicional, não. Primeiro pré-requisito aí de ordem, além daqueles requisitos de ordem objetiva, pessoal, também os requisitos de ordem subjetiva, né? O comprovado bom comportamento durante a execução da pena. Olha a letra B, que interessante, a súmula 441, então, do STJ está parcialmente revogada, né? Olha lá, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, tá? Nos últimos 12 meses. Ele cometeu a falta grave
há 12 meses e 2 dias atrás. Ah, não. Então, nesse caso, pessoal, a lei está falando aqui nos últimos 12 meses, tá? Não está falando durante o período de cumprimento de pena total. Por isso, a súmula 441, que eu acabei de mencionar, que é um requisito objetivo, né? Ela não foi completamente revogada, ela foi parcialmente revogada. Inclusive, o artigo é novo, tá? A redação é da Lei 13.964 de 2019, que é a lei do pacote anticrime. Lembrando que a lei do pacote anticrime entrou em vigência no dia 23 de janeiro de 2020, tá? Por quê? Porque ela teve 30 dias de vacatio legis. C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Pessoal, as alternativas A, B e D, elas já tinham esse mesmo texto, mas elas vinham no corpo do inciso terceiro. Aí a lei do pacote anticrimes inseriu aí mais uma condição, né, mais um requisito, aliás, de ordem subjetiva, que é o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. E aí a lei preferiu dividir tudo em alíneas para ficar mais inteligível, né, para ficar um artigo mais com uma compreensão melhor. Então, assim, apesar de estar lá incluído pela Lei 3.964 de 2019, não, tá? A letra A, a letra C, a letra D já existiam, somente a letra B foi inserida. Por isso que eu coloquei de vermelho, tá? Parágrafo único, esqueçam aí a letra E, tá? Isso aí ficou errado na grafia. Parágrafo único. No caso de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é imprescindível a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então, se o crime foi doloso e praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é imprescindível, pessoal, no caso concreto, que o juiz de execução penal consiga identificar, né, que as condições pessoais do condenado sejam, ou melhor, demonstrem, né, que ele não vai cumprir o crime novamente, tá? Caso contrário, se o juiz tiver qualquer elemento de possibilidade, né, de prática criminosa por parte do sujeito que está cumprindo a pena, ele não vai conceder o livramento condicional. Por quê? Por ausência de um requisito de ordem subjetiva. Bom, já vimos as condições, né? Temos condições objetivas e condições subjetivas. Ou melhor, os requisitos, desculpem, tá? Nós temos requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Agora a gente vai analisar as condições. O juiz especificará as condições a que fica subordinado o réu durante o período de prova, tá? Que é o período de prova, é o restante da pena cumprir. É igualzinho lá no SURSIS. O período em que a pena fica suspensa é o período de prova. Aqui, o período em que o sujeito fica em liberdade condicional é o período de prova dele, tá? E as condições são também de ordem obrigatória ou de ordem facultativa. As condições obrigatórias, obviamente, precisam estar presentes e as condições facultativas nem sempre estarão presentes, tá? Quais são as condições obrigatórias? Olha lá, artigo 85 do Código Penal. Condições obrigatórias, ó, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável. Qual é o prazo razoável? Gente, não tem prazo, a gente não sabe qual é o prazo razoável. Ele depende do caso concreto, depende de quem é a pessoa, depende de onde essa pessoa esteja cumprindo uma pena, depende da região, depende de uma série de fatores. No caso concreto, o juiz dará um prazo razoável. Depende do grau de estudo em que esse condenado tem. Ele tem o quê? Primeira série? Ele tem segundo grau completo? Ele tem terceiro grau? Ele é pós-graduado? Ele tem doutorado? Isso tudo influencia também, né, na capacidade de uma pessoa conseguir ou não um emprego, né? Letra B. Comunicar periodicamente ao juiz a sua ocupação. Então, além de conseguir uma ocupação lícita em prazo razoável, a ocupação lícita, pessoal, não precisa ser necessariamente um trabalho, não. Pode ser um trabalho voluntário, pode ser cursar uma faculdade, pode ser ajudar alguém, pode ser integrar a sua família novamente e virar se for no caso de uma mulher, uma dona de casa, se for um homem, né, virar um cara do lar também, um homem do lar ali que vai fazer as tarefas domésticas para a esposa sair trabalhar, isso também é louvável, né? E ele precisa comunicar periodicamente
as suas ocupações ao juiz da execução, tá? Esse Doutor periodicamente também, deixa eu só finalizar aqui o raciocínio, aí eu volto para você, viu, Flávio? E esse periodicamente também não tem um prazo definido, também depende do caso concreto. O que é periodicamente? Depende do sujeito que esteja cumprindo a pena. É mensal, é quinzenal, é bimestral, é trimestral, é semestral, né? É o caso concreto que indica para nós. Letra C, não mudar da comarca sem prévia autorização do juízo. Então, o sujeito não pode se mudar da comarca. Eu não falei da cidade, do estado, eu falei da comarca, viu, pessoal? Tem comarcas que abarcam uma cidade inteira. Belo Horizonte, por exemplo, é uma comarca. Agora, existem comarcas que abarcam várias cidades, tá? Várias cidades. Uma comarca é, no mínimo, uma cidade. Tem comarcas aí que possuem 8, 9, 10 cidades. Eu, por exemplo, sou delegado lá em Sete Lagoas. Sete Lagoas é uma comarca que possui quase 10 cidades. Não estou me recordando aqui se são 8, 9 ou 10 cidades, tá? Mas são quase 10 cidades que formam aquela comarca. Então, ele não pode sair daquela comarca, tá? Sem autorização do juiz. Não é daquela cidade. Temos também as condições facultativas. Eu já estou abrindo para as perguntas aqui, tá? As condições facultativas, só não quero perder o raciocínio. Essas condições facultativas podem estar presentes ou não, depende do caso concreto. Olha lá. Além das condições obrigatórias, o juiz pode fixar outras condições, né, chamadas judiciais, de natureza facultativa, elencadas de forma exemplificativa no artigo 135, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal. Então, isso não está no Código Penal, está na Lei de Execução Penal. Olha lá, as condições facultativas. Ó. Uma faculdade, o juiz pode ou não impor essas condições. Ó. Não mudar de residência sem autorização do juiz, então aqui não é sair da comarca ou mudar da comarca, aqui é mudar de residência, tá? Ele vai passar para a casa vizinha. Por quê, pessoal? Muitas vezes, em uma cidade grande, como Belo Horizonte, por exemplo, a gente precisa de um parâmetro mais bem definido, por exemplo, por causa de uma intimação. Então, mesmo que o sujeito mude para a casa do lado, isso pode definir aí o juiz perder esse preso do seu radar, se ele mudar para casa vizinha. Porque, né, a gente não estando aí numa cidade pequena, estando numa cidade grande, é complicado. Então, o juiz pode impor essa condição. Tá? Uma faculdade dele? É uma faculdade. Recolher-se à habitação em hora fixada, né? Ou seja, se o juiz determinar lá que ele tem que se recolher à sua casa a partir das 19 horas, a partir das 18 horas, a partir das 20 horas, o juiz pode impor um horário. Não frequentar determinados lugares, exemplos aí mais comuns, né? Boates, casa de prostituição, estádios de futebol, né? Bares, locais que, de modo geral, propiciam que o sujeito, o condenado aí que está em regime de liberdade condicional, pratique outras modalidades criminosas. O juiz pode discriminar isso na decisão, tá? E outras condições judiciais adequadas ao fato e à situação pessoal do liberado. Por isso, a gente informa que o parágrafo 2º do artigo 132 da Lei de Execução Penal, ele é exemplificativo e não exaustivo, porque o próprio parágrafo informa outras condições judiciais adequadas ao fato e à situação pessoal do liberado, ou seja, aquilo que ele entender necessário diante do caso concreto. Concessão e execução do livramento condicional. A concessão do livramento condicional é de competência do juiz da execução, que poderá conceder o benefício após oitiva do Ministério Público, mas independentemente de parecer do Conselho Penitenciário. Então, quem define o livramento condicional é o juiz da execução penal, não é o juiz sentenciante necessariamente, tá? Pode ser o mesmo juiz sentenciante? Pode, às vezes ele exerce as duas funções, né? Ele vai ser o juiz sentenciante, aquele que de fato processou, né? Participou do processo, e ele também é o juiz da execução. Então, sem problema nenhum. Mas em comarcas grandes como Belo Horizonte, por exemplo, nós temos a primeira vara criminal, segunda vara, terceira vara, quarta vara, temos as varas especializadas, né? A vara Maria da Penha, a vara
crimes né, relacionados a drogas, ao tráfico de drogas, relacionados a organizações criminosas. Então, assim, pode ser qualquer desses juízes. Quem define o livramento condicional é o juiz da execução penal. Revogação do livramento condicional. A liberdade antecipada, obviamente, é precária, demandando o cumprimento fiel das condições legais e judiciais sob pena de revogação. E a revogação pode ser obrigatória ou facultativa também. Quando nós teremos uma revogação do livramento condicional de forma obrigatória? Primeira alternativa, né? Se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício. Então, se durante a vigência do livramento condicional ele é condenado a uma pena privativa de liberdade, tem que ser a pena privativa de liberdade, tá? É uma exigência de revogação do livramento condicional, tá? A revogação é obrigatória. Se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime anterior à vigência do benefício. Então, se ele é condenado a uma pena privativa de liberdade, mas a sentença já esgotou, né, a possibilidade de recurso, não existe mais recurso, ou seja, ela transitou em julgado, ainda que o crime seja anterior à vigência do benefício, também será caso de revogação obrigatória. Até porque, pessoal, se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, como é que ele vai cumprir o livramento condicional se ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade, né? Que já transitou em julgado? Ele precisa cumprir a pena, ele vai entrar para o xadrez. E, obviamente, o livramento condicional fica prejudicado, tá? E temos também a revogação facultativa, tá? Se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Então, quando a pena, né, não for privativa de liberdade depois que o sujeito praticou um crime ou uma contravenção penal, por exemplo, ele foi julgado com uma pena restritiva de direitos, né, uma pena alternativa, ou ele foi julgado com uma pena de multa. Nesse caso, a revogação do livramento condicional ele vai ocorrer de forma facultativa e não obrigatória, tá? E por fim, para a gente terminar, e a extinção do livramento condicional. Ué, a revogação não é a extinção, não? Claro que não, gente. Revogação é quando o juiz revoga ali no meio do cumprimento, ele não chega ao fim. E a gente não tem a extinção da punibilidade. A extinção não, é quando ele vai até o fim, cumprindo todo o período de prova, seguindo todas as condições e todos os requisitos, e aí a punibilidade dele está extinta. Olha lá. Considera-se extinta apenas se até o seu término o livramento não for revogado. Tá? Explica o nosso querido Kleber Masson, né, promotor de justiça do Estado de São Paulo e grande doutrinador do direito penal brasileiro. Cuida-se de sentença meramente declaratória com eficácia retroativa ex tunc, tá? A data em que se encerrou o período de prova. Destarte, extingue-se a pena privativa de liberdade com término sem revogação de prova e não com a descrição judicial que se limita a reconhecer o fim da sanção penal. Então, se o sujeito cumpre o período de prova sem dar causa à revogação, seja ela obrigatória ou facultativa, a pena simplesmente é extinta. A gente tem a extinção da punibilidade devido ao fato do sujeito ter cumprido toda a sua pena e ter, né, se guiado aí, cumprindo todos os requisitos e todas as condições necessárias, né, para o livramento condicional. Ok? Então é isso, pessoal. Esse foi o tema da nossa aula de hoje, tá? Eu vou encerrar a gravação e a gente vai abrir aqui para as perguntas. Para quem estiver assistindo, foi um grande prazer. Até mais, fiquem com Deus.